Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje a gente vai falar sobre trabalho perigoso, adicional de periculosidade. Mas antes da gente começar, eu lembro a vocês que o nosso ponto de partida deve ser a Constituição Federal. Mais precisamente o inciso 23 do artigo 7º, que é aquele artigo que elenca o rol de direitos sociais fundamentais. E esse inciso diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Mas e aí? O que seriam atividades perigosas? O que é atividade perigosa? Atividade perigosa é aquela que põe em risco a vida do empregado. Percebam que aqui eu não estou falando em um decréscimo da sua saúde ou mesmo da redução da sua integridade física, mas sim a vida do trabalhador que está em jogo. Aquela operação que ele desempenha pode aí custar a sua vida, ele pode vir a morrer desempenhando aquela tarefa. Então isso é atividade perigosa, é aquela que expõe o empregado a um risco acentuado. Beleza, gente? Bom, o artigo 193 da CLT, ele elenca um rol de atividades que são consideradas perigosas e que ensejam a percepção do adicional de periculosidade. Que atividades seriam essas? Em primeiro lugar, inflamáveis. Em segundo lugar, explosivos. Em terceiro lugar, energia elétrica. E aí, com relação ao trabalho dos eletricitários, deixa em stand-by que eu vou aprofundar mais para frente, eu vou verticalizar no momento oportuno. Aquelas que podem gerar roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Aquelas atividades que envolvem radiações ionizantes ou substâncias radioativas. E o trabalho dos motociclistas, dos motoboys. Foi inovação da Lei 12.997 de 2014. Então, todas essas atividades são consideradas atividades perigosas para fins de percepção do adicional de periculosidade. E aí, apenas para complementar os estudos, eu sugiro que você dê uma consultada nos anexos da NR16 do Ministério do Trabalho, da norma regulamentar 16, que dispõe sobre as atividades e operações perigosas. Nos anexos, ele vai esmiuçar as atividades, as tarefas que são consideradas perigosas. Por exemplo, no anexo 1, ele vai elencar as atividades e operações perigosas com explosivos. Na segunda, atividades e operações perigosas com inflamáveis. Na terceira, no anexo 3, atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas e assim por diante. Beleza, gente? Bom, então eu que trabalho em periculosidade, eu tenho um acréscimo no meu salário? Sim. E de acordo com a CLT, esse acréscimo é de 30% sobre o salário base, que é aquele salário que não leva em consideração acréscimos, vantagens, enfim. E quem diz isso é o parágrafo 1º do artigo 193 da CLT. Com relação aos eletricitários, a gente tem que fazer algumas ponderações aqui. Vamos verticalizar essa questão. Em primeiro lugar, os eletricitários eles eram regidos por uma lei própria, que era a Lei 7.369 de 85. E essa lei dizia, ela já foi revogada, mas ela dizia que o adicional de periculosidade do eletricitário ele era calculado com base no salário mais adicionais. Ele não levava em consideração o salário base. Só que essa lei ela foi revogada pela Lei 12.740 de 2012. E essa lei revogadora, qual foi a grande diretriz que ela trouxe? Qual foi a grande novidade? Em primeiro lugar, ela revogou integralmente a antiga lei dos eletricitários. E ela também alterou a CLT, aquele artigo 193, que passou a incluir o trabalho dos eletricitários também como atividade perigosa. E agora, surgiu um impasse. O adicional de periculosidade dos eletricitários, ele será calculado com base no conjunto de parcelas salariais, como já era na lei anterior, ou segue agora a regra da CLT, que será incidente sobre o salário base. Logicamente, decisões e interpretações de todos os sentidos. E o TST, em 2016, finalmente colocou aí uma pacificação nessa questão. Em primeiro lugar, o TST cancelou a OJ 279 da SDI 1. Essa OJ ela dizia que o adicional de periculosidade dos eletricitários era calculado com base no conjunto de parcelas salariais. Percebam que o TST passou a não querer mais que a base de cálculo do adicional de periculosidade dos eletricitários fosse o conjunto de parcelas salariais. Ele quis que agora fosse o salário base, assim como são com as demais atividades.
Em segundo lugar, o TST ele alterou a redação da súmula 191, que antes dizia da sua parte final que, em relação aos eletricitários, o cálculo do adicional de periculosidade deverá ser efetuado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Então, o TST novamente insistiu nessa ideia de que não, a partir de agora, a base de cálculo do adicional de periculosidade dos eletricitários não mais deve ser o conjunto de parcelas salariais, mas o salário base. E essa súmula 191 ela foi toda estruturada, ela foi reconstruída. Logicamente, eu não vou ficar aqui lendo para vocês, mas basicamente como é que ficou essa modulação dessas questões? Ficou basicamente o seguinte: aqueles trabalhadores, que foram contratados sob a égide da lei anterior, da lei dos eletricitários anterior, a lei 7.369 de 85, continuam com a base de cálculo anterior. O adicional de periculosidade desses eletricitários que foram contratados sob a égide dessa lei continua sendo o conjunto de parcelas de natureza salarial. Para aqueles eletricitários que foram contratados com base na lei nova, a lei 12.740 de 2012, que foi a lei que incluiu o trabalho dos eletricitários na CLT, a base de cálculo passa a ser, assim como das demais atividades, 30% sobre o salário base. Beleza, gente? Então é basicamente isso, uma questão que muita gente confunde aí, mas se a gente organizar as ideias de forma cronológica, a gente consegue entender a matéria de uma forma bem tranquila. Lembra vocês também que para que a gente configure e constate o trabalho, a atividade perigosa, nós precisamos de uma perícia. A perícia é a prova técnica que vai caracterizar o trabalho perigoso para fins de percepção do adicional de periculosidade. Existem algumas exceções. Se o empregador já vinha pagando por mera liberalidade o adicional de periculosidade, então o trabalho perigoso se torna incontroverso e não precisa mais de uma prova pericial. Ora, se o empregador já pagava todos os meses a periculosidade, então nesse caso torna-se incontroverso que o trabalho de fato era perigoso. A segunda exceção, quando a empresa encerra as atividades, ela fecha as portas. Nesse caso, haverá uma inviabilização da perícia, da prova pericial. Então o juiz ele pode utilizar outros meios de prova. Beleza, gente? Outra questão bastante controversa aí na jurisprudência, na doutrina, é possível cumular adicional de periculosidade com insalubridade? Em primeiro lugar, a CLT diz que não, certo? Tenham em mente que não. O artigo 193, parágrafo 2º da CLT, prevê que o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. E aí surgem vários entendimentos. Esse entendimento, que diz que não é possível a acumulação de insalubridade e periculosidade, é um entendimento mais legalista, que faz uma interpretação mais gramatical da norma. Eu particularmente discordo. Eu acho que é possível a acumulação, mas desde que haja aí fatos geradores distintos. Se eu trabalho em uma atividade em que eu mexo eventualmente com material quente, um material com agentes químicos, físicos e biológicos e recebo insalubridade, e no mesmo trabalho, na mesma função, também mexo com algum fator de periculosidade, por que não acumulação? Então, entendo que a acumulação é sim devida. Porém, se na mesma atividade nós concentramos insalubridade e periculosidade no mesmo fato gerador, aí entendo que não, essa acumulação não seria possível. Beleza, pessoal? Bom, uma questão muito importante diz respeito à exposição do empregado. A depender da intensidade do contato do empregado com o fator de perigo, ele vai ter direito ou não ao adicional de periculosidade. E quem vai dosar essas regras é a súmula 364 do TST. Então vamos lá. Se a exposição do empregado à condição de risco é permanente, se ele está permanentemente exposto a um fator de risco, ele tem direito ao adicional de periculosidade. Isso não se discute. Se a exposição do empregado ao fator de risco é intermitente, ele vez por outra vai lá, um dia, depois volta depois de 2 semanas, depois de um mês, depois outro dia, aquela exposição intermitente, mas ainda assim ele está sujeito ao fator de risco, ele tem direito ao adicional de periculosidade. Em terceiro lugar, se a exposição for eventual, fortuita, episódica, ele vai lá raras vezes, ele não tem direito. E por fim, se a exposição for habitual, ele vai constantemente se submeter ali àquele trabalho perigoso, mas por um tempo muito reduzido, não haverá direito ao adicional de periculosidade. Beleza, gente? Para finalizar, eu lembro a vocês que o artigo 611b da CLT,
ele passou a prever que constitui objeto ilícito de convenção ou acordo coletivo exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. E aí ele fala no inciso 17, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas coletivas ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então você não pode dispor sobre essas matérias para reduzi-las. Inciso 18, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Resumindo, por meio de norma coletiva, acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho, você não pode suprimir, reduzir esses direitos que envolvem essas matérias, como, por exemplo, adicional de remuneração para atividades perigosas. Não se pode, por exemplo, por via da convenção coletiva de trabalho, reduzir o percentual de adicional de periculosidade de 30% para 20%, por exemplo. Beleza, gente? Esse entendimento ele já estava fixado no item 2 da súmula 364 do TST, que diz que não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei. Assim como não é possível também estabelecer um acordo ou convenção coletiva que vai fixar o adicional de periculosidade de forma proporcional ao tempo de exposição. Porque a gente sabe, pessoal, que essa matéria é matéria de ordem pública. E por ser matéria de ordem pública, ela está insuscetível de negociação entre as partes, de transação. Como diria o ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, trata-se de uma norma de indisponibilidade absoluta. Não pode ser pactuada, não pode ser transacionada, é norma indisponível. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Forte abraço.